Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos ao capítulo 4, 5 e 6. O capítulo 4 é uma continuação de ontem, né? Nós vimos nos capítulos 1, 2 e 3 que o povo ofertava a Deus. Vimos que o povo ofertava em adoração, para estar em comunhão com o Senhor. Vimos que o povo ofertava pedindo o shalom de Deus, a paz completa do Senhor, com seus vizinhos, com seus amigos, famílias e irmãos. E vimos que o povo ofertava pedindo perdão. Esse é o assunto de hoje, né? Que está no capítulo de número 4. O povo ofertava ao Senhor quando pecava. E o povo pecava muito, não é verdade? Chegamos ao capítulo 4 e vemos as ofertas por pedido de perdão. Perdão por o quê? Por quais motivos o povo ofertava ao Senhor pedindo perdão? Primeiro, o povo ofertava ao Senhor pedindo perdão, olha que interessante, por pecados inconscientes. Lá no versículo 13 até o 21, se toda a congregação pecar sem intenção, ou seja, quantas vezes a gente não peca sem querer? Na verdade, você já pensou nisso? Às vezes nós pecamos sem querer. Se eu pecar sem querer, Deus não vai considerar, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não é bem assim, né? Deus ele realmente nos dá oportunidades quando nós estamos em ignorância, mas os pecados inconscientes, quando nós sabemos que algumas coisas são pecaminosas e nós praticamos aquelas coisas sem perceber, aí nós respondemos por elas. Você pode comparar aqui o pecado inconsciente como um crime culposo, aquele onde não há intenção. Você sabe que matar é um crime, mas você pode matar alguém sem querer, acidentalmente. Assim o povo de Deus fazia. Quando pecavam inconscientemente, eles ofertavam a Deus pedindo perdão. Mas isso não era apenas o povo que fazia. Lá nos versículos 22 a 26, vemos que os sacerdotes, levitas, a liderança também precisava. Porque quando a liderança da igreja, quando a liderança daqueles dias estavam em pecado, todo o povo padecia. Olha que interessante, meus irmãos. Quando o povo estava em pecado, aqui vai dizer no versículo 13 até o 21, quando a congregação estava em pecado, todos se tornarão culpados. A maldição caía sobre todos. Mas lá nos versículos 22 a 26, quando a liderança pecava, isso trazia maldição sobre o povo também. Então eles precisavam pedir perdão. Não é? A igreja ela precisa ser santa, precisa caminhar em santidade, mas as lideranças, os diáconos, meus pastores, seminaristas, os nossos professores, aqueles que têm cargo dentro da igreja, todos nós juntos precisamos procurar a santidade do Senhor também, para que a gente não traga maldição ao nosso meio, à nossa igreja. Era assim naqueles dias, é assim nos dias atuais, porque isso são princípios espirituais. Já no capítulo de número 5, no capítulo 4, vemos que o povo pedia perdão por pecados inconscientes. No capítulo de número 5, vemos que o povo pedia perdão por pecados de mau testemunho. Às vezes o povo dava mau testemunho diante da lei, quando quebrava a lei, diante de circunstâncias, quando aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Diante das circunstâncias acabamos dando mau testemunho. O povo às vezes fazia isso e ofertava a Deus pedindo perdão e também pediam perdão pelos seus maus testemunhos diante de si mesmo. Porque há alguns pecados, Paulo fala melhor sobre isso, que pecamos contra nós mesmos, contra o nosso próprio corpo e por aí vai, né? E exercemos muitos pecados desse tipo e o povo ofertava pedindo perdão também. Ainda no capítulo de número 5, lá nos versículos 14 até o versículo de número 19, nós vamos ver que havia a oferta de reparação. Para que houvesse perdão por algo praticado, um pecado praticado, algo precisava ser dado para Deus. Era assim naqueles dias, ainda é assim hoje. Só que naqueles dias eles davam animais, eles davam cereais. E hoje? Hoje nós precisamos ofertar o nosso coração para Deus. Se nós estamos pecando constantemente, o nosso coração ainda não está totalmente nas mãos do Senhor. Então precisamos pegar o nosso coração e entregar completamente nas mãos do Senhor,
para que seja possível haver perdão sobre a nossa vida sendo derramado pelo Espírito Santo do Senhor. Chegamos ao capítulo de número 6, e isso aqui é muito pesado, meus irmãos, isso aqui falou muito comigo, porque o texto diz assim: o Eterno disse a Moisés, capítulo 6, versículo 1, quando alguém pecar traindo a confiança do Eterno, olha que palavra pesada. É muito ruim quando alguém trai a nossa confiança, não é? Eu duvido que alguém já não traiu a sua confiança em algum momento, em alguma circunstância. A gente fica chateado, a gente fica abatido, mas imagina trair a confiança de Deus. E aqui o capítulo 6 ele é muito pesado, porque trair a confiança de Deus é algo péssimo, não é? Imagina o peso de trairmos a confiança de Deus. E aí quando o povo traía a confiança de Deus, o povo oferecia uma determinada oferta. Sabe que oferta era essa? Oferta de sangue. Haviam 3 ocasiões em que haviam ofertas de sangue. Havia a oferta de sangue uma vez por ano, quando o sumo sacerdote orava pelos pecados do povo, né? Que era exatamente o dia da expiação. Havia a oferta de sangue por pedido de perdão da congregação, quando o povo todo pecava junto, então havia uma oferta de sangue em pedido de perdão pelo pecado da congregação, e havia a oferta de sangue pedindo perdão pelo pecado de um sumo sacerdote, porque o principal líder do povo devia estar levando uma vida de santidade. Se ele pecasse, era necessário haver uma oferta de sangue. Então haviam esses 3 tipos de ofertas de sangue. E eu quero lembrar que a palavra de Deus vai nos revelar no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte. Para que haja perdão de pecados, eu não sei porquê, né? Nenhum teólogo sabe, mas apenas uma vida pode trazer perdão, pode trazer cura de pecados. E aí, por esse motivo, né? Pelo motivo de expiação de pecados, havia uma oferta de sangue. As ofertas de sangue, os sacerdotes e sua família não podiam comer. Isso era tão pesado, e olha só que bacana, nós chamamos esse tipo de pecado cruento, pecado que envolve sangue. As ofertas incruentas eram ofertas de cereais e tudo mais, não envolviam sangue, os sacerdotes podiam comer. As ofertas cruentas eram aquelas que tinham preço de uma vida, a vida de um cordeiro, a vida de um passarinho, né? E por aí vai. Essas os sacerdotes não podiam comer, porque eram ofertas por pecados. Isso era algo tão sério que as panelas utilizadas nessas ofertas precisavam ser lavadas da melhor maneira possível, para que pudessem ser reutilizadas no culto. Se fossem panelas de barro, deveriam ser quebradas, porque elas eram porosas, não dava para lavar com 100% de pureza. Tamanha a atenção que Deus dava a esse tipo de oferta. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com os nossos pecados, porque nós vivemos a graça. E naquele tempo, quando havia pecado, uma vida tinha que ser derramada. Eram vidas de animais, ofertas ao Senhor. Mas hoje, no tempo da graça, a principal vida foi entregue, foi dada, foi derramada pelos nossos pecados, que é a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós não podemos trair a confiança do Eterno. Nós não podemos trair a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E toda vez que nós pecamos, nós estamos fazendo isso. Nós estamos pecando contra o sacrifício de Jesus. E é por isso que precisamos lutar contra os nossos pecados. Amém? Que essa palavra permeie o seu coração. Seja abençoado, seja abençoada pelas páginas da Bíblia. Beijo no seu coração. Até amanhã.